Olá, irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Irmãos, eu fiz uma edição num vídeo muito importante do canal. É o vídeo que fala sobre sacerdotes, reis, nações que restam. Fala muitas coisas. Então, na verdade, esse daqui é o segundo vídeo que eu faço para divulgar esse vídeo maior e essa série que eu estou fazendo. Eu vou deixar o link do outro vídeo, vamos ver se você entende. Eu vou deixar o link no comentário fixo daquele outro vídeo, aqui também no comentário fixo, tá bom? Aí vocês leiam ali o comentário fixo que vai ter todas as instruções para vocês. Caso vocês já assistiram a esse vídeo que eu vou passar para vocês agora, eu sugiro que você possa recapitular essa parte. Ou escuta fazendo alguma coisa, lavando louça, dirigindo, fazendo alguma coisa. Eu acho que são de 15 a 20 minutos. Mas caso você já escutou e se lembra bem, então aí você vai no comentário fixo, lá vai ter o tempo exato para você pular para o final desse vídeo. Porque no final do vídeo também eu vou dar aí instruções para os irmãos, tá bom? Esse é o vídeo número 2 para divulgar essa série. No vídeo número 1 eu dei uma aulinha de alguma coisa, falei de Enoque, de Elias, algumas coisas assim. Seria bom você já ir ali e escutar também, pelo menos o início do vídeo, tá bom? Vai ser o primeiro link que eu vou deixar no comentário fixo. Então vamos bora pro vídeo aí, assiste aí. O que nós aprendemos aqui? Que a besta e o falso profeta, eles inauguraram o lago de fogo, pré-milênio, e depois Satanás e seus anjos, e todos aqueles que seguiram Satanás na rebelião, todas as nações que seguiram a Satanás e não foram fiéis ao Messias e ao seu reino, eles também vão ser lançados no lago de fogo, após o julgamento do trono branco. Perfeito? Então, nós passamos o ponto 1, o ponto 2, falamos alguma coisa antecipada no ponto 4, já que está relacionado, né? Na verdade, era para estar o ponto 3 aqui e o ponto 4 aqui, né? Faz mais sentido, já que nós estamos nessa ordem. Mas agora vamos ler essa leitura aqui, e através desses 5 textos em Apocalipse, essa parte vai ficar bem clara. Apocalipse 5, do 6 ao 10. Não tem segredo essa leitura, essas leituras. Agora as peças começam a entrar cada uma no seu lugar. O quebra-cabeça começa a ser montado. Apocalipse 5, do 6 ao 10. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O Apocalipse já vai descrevendo e revelando as coisas da antiga aliança. Incenso são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para o nosso Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui, ó. De toda tribo, língua, povo e nação foram comprados. Verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reino na terra. Sobre quem? Sobre as nações que restam. Elas não foram compradas como reis e sacerdotes e não são apresentadas como primícias para Deus. O povo santo, aqui, os santos eleitos glorificados, eles são primícias de toda a criatura de Deus. São os dízimos. Então, Apocalipse 5, do 6 ao 10. Reinarão sobre a terra. Apocalipse 20, do 1 ao 6. Reinarão por 1000 anos sobre a terra, 1000 anos. Lembra que nós lemos Apocalipse 19, do 17 ao 21? E depois do 20, do 7 ao 10?
nós pulamos justamente o texto que nós vamos ler agora. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e neste assentaram-se aqueles os quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Primeiro são decapitados, porque não adoram a marca da besta, que está no futuro. Nem adoram o seu nome. São decapitados, degolados, e ressuscitam. E após isso, reinam com Cristo por 1000 anos. Essa é a verdade da palavra. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Presta atenção no verso 6 e também no verso 5. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. 2 vezes fala de reinado por 1000 anos após uma ressurreição. E diz que os restantes não ressuscitaram. Os que ressuscitam na primeira ressurreição porque têm parte na ressurreição de alguém. Está escrito aqui. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é a que vai vir depois. Aqui é depois de Cristo, né? Ele ressuscita primeiro. Ele faz a primeira ressurreição. Só que ele tem um corpo. Paulo fala em 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, que Cristo é as primícias dos que dormem. Primícias, da onde saiu essa palavra? E que assim como todos morrem em Adão, todos ressuscitarão em Cristo, mas cada um pela sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa é a primeira ressurreição. Você tem parte na ressurreição de Cristo, que foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Essa ressurreição é a primeira. Ele ressuscitou primeiro para ter a primazia, mas ela se completa em todo o povo de Deus. Povo que terão os seus corpos glorificados, ela se planifica, se completa de vez, no toque da última trombeta. E aí vem o reinado do Messias. E esses serão reis e sacerdotes. Aqui que está o ponto principal. Diz que os que ressuscitam na primeira, ressuscitam para serem reis e sacerdotes. Esses têm os seus corpos glorificados. Aqui tem o restante das nações que não ressuscitam. Mas esses que está dizendo aqui que não ressuscitam, não são esses daqui de cor preta. Porque esses daqui de cor preta, eles passam para o milênio. São as nações que restam, que têm que adorar o rei na festa dos tabernáculos, de ano em ano. De um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra, tem que adorar o rei. E eles saem e vão ver os corpos daqueles que prevaricaram contra Deus, a besta e o falso profeta. E quem são esses que não reviveram? Verso 5, os restantes dos mortos não reviveram. Aqui está falando dos mortos, de pessoas que já morreram. Irmãos, desde o tempo de Adão até o nosso tempo, pessoas não morrem?
tanto os que viveram antes da lei, como os que viveram depois da lei, tanto os que viveram de Moisés até Cristo, até o tempo da nova aliança. Pessoas não morrem? Muitos desses não ressuscitam, até que se completem os 1000 anos. Por que que eles não ressuscitam? Porque só ressuscitarão os que serão achados dignos de serem reis e sacerdotes do Senhor. Só esses ressuscitarão. E ressuscitarão os que morreram, porque os que estiverem vivos para a vinda do Senhor serão glorificados. E vai ter nações que estarão vivas e passarão desse mundo para o outro. Os que já morreram em séculos passados, os que forem achados dignos de ressurreição, para reinarem com Cristo durante 1000 anos, ressuscitarão. Outros não ressuscitarão. Esses que não ressuscitarão serão esses daqui. Nações que não ressuscitam. Por que que não ressuscitam? O Apocalipse vai explicar. Os profetas já explicam. E claro que esses daqui, de verde, não são os mesmos da besta e do falso profeta. Porque esses daqui são diretamente lançados no lago de fogo. Esses passarão pelo juízo do trono branco. Assim como esses também, muitos desses. O restante das nações que vão para o milênio terão filhos. Contarão para os seus filhos o que acontecia no nosso mundo. Porque eles vão viver em um mundo vindouro, no reino do Messias. Eles contarão para os seus filhos e os santos eleitos estarão lá no milênio glorificados. Tanto os santos eleitos como os restantes das nações, esses dois grupos estão aqui. Mas uns foram achados dignos de serem sacerdotes do Senhor. Outros não foram achados dignos de serem sacerdotes do Senhor, mas foram achados dignos de restarem e de serem regidos pela igreja. Outro grupo não foram achados dignos de serem reis e sacerdotes e nem poderão passar para as nações, para o milênio, para o mundo vindouro, não poderão passar porque já estarão mortos e não ressuscitarão na primeira ressurreição porque não são achados dignos de serem reis e sacerdotes. Esses daqui não tem nem o que falar. São os adoradores da besta, os decapitadores de cabeça, os que crucificam pessoas. Esses daqui são os próprios demônios na terra. Então nós lemos até o 6, né? Aqui eu me detive um pouco porque foi para desenrolar aqui essa parte, acabou ficando mais claro, né? Agora o Apocalipse 20, irmãos. Versos 11, o 12, que eu frisei, o 13 e o 15. Eu frisei o 12 e o 15 porque são textos importantes. E tem até um paralelo com Daniel 7, do 8 ao 10. Vamos lá, conferir isso. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aqui tem um desenho que representa o trono. E aí foi posto o trono branco, de cuja presença fugiu o céu e a terra. Olha que tempo importantíssimo. Que coisa assustadora. É o julgamento final, após os 1000 anos. Aqui é o julgamento final. E aí, irmãos? Pulou o vídeo? Pulou ou assistiu? Bom, seja como for, eu estou fazendo esse trabalho para divulgar todo esse conhecimento que o Senhor está dando sobre nós. Nessa série, nesse vídeo grande que eu fiz na lousa, esse que eu passei para vocês aqui, nesse vídeo eu acho que eu cometi um erro. Se eu não me engano, teve uma parte ali que eu disse que a besta e o falso profeta, eles vão diretamente para o lago de fogo sem julgamento. Eu acho que eu falei isso. Se eu falei isso, isso é um erro que eu cometi, porque eu não conhecia ali a questão dos 1290 dias, dos 1335 dias, aquele tribunal de Cristo para julgar a besta e o falso profeta. Eu achava que o julgamento deles já era a própria ira de Deus sendo descarregada sobre eles. Entendeu? Então, isso é um erro. Se eu falei isso, corrige. Não é assim. Vai ter um tribunal estabelecido. Então, houve muitos acréscimos
que eu tive depois desse vídeo aí que eu gravei. Esse vídeo que eu passei para vocês, eu gravei há quase um ano atrás. Então, vocês vão aprender muitas coisas nesse vídeo, nessa série que eu estou fazendo do julgamento do santo e das nações. Vocês vão aprender que não tem ninguém no céu agora, ninguém, nem Enoque, nem Elias. Aliás, Elias morreu, irmãos. Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte. Não quer dizer que ele está no céu, quer dizer que ele está no Sheol. Eu expliquei isso no primeiro vídeo, naquele curtinho. No primeiro link que eu vou deixar para vocês na descrição. Elias morreu. Elias foi trasladado, arrebatado de um lugar para o outro. Sim, um redemoinho levou ele, né, nas nuvens até o céu, para ficar uma dica para a gente, uma sugestão de um arrebatamento. Não quer dizer que ele foi para o céu, ou que não morreu, porque ele escreveu uma carta mais ou menos 10 anos depois, para a terra. Então ele não escreveu a carta do céu para a terra. E mesmo que Deus desse esse poder para ele, o Senhor Jesus, quando veio como homem, o Senhor Jesus disse que ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu. Não precisa de grego, não precisa de hebraico, não precisa de aramaico, não precisa de escatologia, não precisa de conhecimento profundo para entender isso que o Senhor disse. Entendeu? Então o Senhor pode levar sim alguém no céu, dar uma visão, mas quando o Senhor Jesus disse ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, é no sentido de subir e permanecer lá. Entendeu? Porque o Senhor Jesus também, está escrito a respeito dele, que ele é o primeiro que ressuscita dos mortos. Ele tem a primazia dentre todas as coisas, como está em Colossenses 1. E se ele tem a primazia, ele é o primeiro. Mas antes dele, pessoas ressuscitaram, antes do Senhor Jesus. Só que ressuscitaram para voltar a morrer. Compreendeu? Vocês vão aprender isso. Vão aprender que quando o Senhor Jesus vier, ele não vai destruir todos os povos da terra, como diz aí muitas doutrinas, que vai sobrar só a igreja. Não, vai sobrar muitas nações que vão passar desse mundo para o outro com um corpo não glorificado e vão ser sujeitas a Cristo. Aliás, vocês vão aprender também que tem um sacerdócio rebaixado. Tem um sacerdote de Cristo, os sacerdotes de Cristo com os corpos transformados que reinarão sobre a terra. E reinar sobre a terra, você vai ver que vai ter um reino de sacerdotes rebaixados para depois você olhar para as nações. As nações estarão sujeitas a esse sacerdócio rebaixado e esse sacerdócio rebaixado estará sujeito ao sacerdócio real, entendeu? Ao reino do sacerdote, aos sacerdotes de Cristo. Aonde é que diz isso em toda a Escritura? Na Palavra de Deus tem tudo isso. Principalmente em Zacarias, no finalzinho do livro, e no finalzinho de Ezequiel, principalmente. Seja como for, você vai aprender que o primeiro trono de Cristo, eu vou falar primeiro o trono de Cristo e o segundo trono de Cristo. É tribunal branco, mas é Cristo quem está lá. Então, no primeiro tribunal, vai servir para condenação e para galardão, não só para galardão. E no segundo trono, no segundo tribunal, vai servir para condenação e para galardão, não só para condenação. Lá em Apocalipse 20, quando abre-se os livros das obras e também o livro da vida, ali diz, se alguém não tem o seu nome achado escrito no livro da vida, esse é lançado no lago de fogo. Aí tem pessoas que acham que o mundo inteiro vai ser condenado ali. Porque só a igreja vai ter o nome escrito no livro da vida. Errado! Ali não está escrito o livro da vida da igreja, o livro da vida dos eleitos. Está escrito da vida. Tem pessoas que viverão no milênio e que terão seus nomes escritos lá. Tem muitas pessoas que morreram em todas as gerações que não ouviram falar do Senhor e não vão para o lago de fogo. Será que você iria mandar o mundo inteirinho para o lago de fogo? Pessoas que não ouviram do Evangelho, jovens de todas as gerações, você iria condenar todos esses ao lago de fogo? Você vai julgar ele pelo livro das obras. Ninguém precisa conhecer o Evangelho para saber que você derramar o sangue de alguém é errado. Ninguém precisa ouvir a palavra de Deus, conhecer Moisés e toda a profecia para saber que você roubar é errado. Matar é errado. Tem muitas nações que viveram no passado que fizeram guerras umas com as outras, mas quando você faz guerra, imagine, no tempo da Antiga Aliança, por exemplo, Deus mandava matar homens, mulheres e até crianças. Deus que mandava matar. Deus não manda você cometer assassinato.
Mas os perversos, aquelas pessoas que iriam perverter a terra toda, no tempo da antiga aliança, naquele contexto, com aqueles propósitos, tinha que ter guerra. A nossa guerra hoje é diferente. Não é com espadas, não é contra sangue, contra carne, mas é contra principados e potestades nos lugares celestiais. E as nossas armas, elas são as armas da oração, da palavra, como Paulo fala, que ele lutava não com armas carnais, e sim com armas poderosas de Cristo, para desfazer sofismas, desfazer toda a doutrina contrária contra Cristo e trazer os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Entendeu? Vocês vão aprender todas essas coisas, vão aprender também o que é levar cativo, cativeiro e dar dons aos homens. Essa é uma mensagem espetacular. Vocês vão aprender sobre espírito, alma e corpo, que são os vídeos que eu não gravei ainda, mas eu vou gravar. Vai aprender para onde vai o espírito, para onde vai a alma, para onde vai o corpo, e se é tricotomia ou dicotomia, se é trindade ou binitarianismo. Vocês vão aprender tudo isso, tá bom? E vão aprender também a interpretar a palavra de Deus sem contradizer a própria palavra de Deus. Aí vocês vão aprender a serem aptos para julgar. Se fosse te dado agora na sua mão a chave do julgamento, se o Senhor fizesse um teste, vamos supor, eu não vou falar aqui a linha, não vou falar que é o calvinismo, mas se o Senhor desse aqui a chave do julgamento na mão dessa linha, que eu não falei que é o calvinismo, e dissesse assim, olha, aqui está o reino na sua frente, do lado esquerdo tem os bodes e do lado direito as ovelhas, e aqui está a chave do julgamento. O que você faria? É um teste. Aí na mente dessas pessoas que estudam livros, que pervertem o caráter de Deus e a palavra de Deus, eles fariam o seguinte, iria na hora buscar conexão com o que eles aprenderam, eles iriam dizer assim, bom, o milênio acabou, nós estamos vivendo o milênio agora, se Jesus veio o milênio acabou, nós entramos no estado eterno, só vai se salvar os eleitos, aquele que Deus quis salvar, os que Deus não poderia ter salvo e não quis salvar, porque Ele é um Deus justo, esses vão para o inferno, para o lago de fogo. Então o que eu devo fazer agora? Simples. Os bodes do lado esquerdo vão todos para o lago de fogo e os que estão do lado direito, eles vão entrar no reino, no estado eterno. Sabe o que essa pessoa iria fazer na hora desse julgamento? Ela iria cometer uma atrocidade. O Senhor Jesus, na hora que ela decidisse isso, o Senhor Jesus iria falar, longe do meu trono, longe do meu reino, você jamais vai reinar comigo. Não quer dizer que vai para o lago de fogo, aí que está o diferencial, porque o Senhor vai querer saber o que ela ora, o que ela faz com os dízimos que ela recebe. Aliás, está recebendo já errado, né? Está falando que dízimo é dinheiro e está recebendo isso. Mas o Senhor vai pedir conta de tudo, o que ela faz com isso, o que ela ensina, o porquê que ela ensina isso, o porquê que ela queria matar o mundo inteirinho no lago de fogo. Porque é isso que você iria fazer, caso você tomasse essa decisão. Você iria condenar o mundo todo. Todas as pessoas que viveram nas gerações passadas, que não ouviram falar do Senhor, todos aqueles irmãos que tiveram, agora estou falando da época do Novo Testamento, todos aqueles irmãos que tiveram um histórico com Deus, uma vida com Deus, mas que de repente ali, um ano antes da sua morte, começou a se deslizar, assim, se desentendeu com o irmão, cometeu pecados que não são pecados que te levarão para o lago de fogo, mas são pecados que te tiram um sacerdócio, são pecados que acaba te diminuindo como sacerdote, te tirando até a entrada no reino. Essas pessoas não ressuscitariam na primeira ressurreição, mas estariam esperando a outra ressurreição, a segunda, que é depois dos 1000 anos, para serem absolvidas no lago de fogo, né? Ou condenadas, depende do que elas fizeram. Então, todas essas pessoas iriam para o lago de fogo. Se você pensa que no trono branco só vai haver condenação, então você está mandando todo mundo para o lago de fogo. Todas as pessoas que iriam ser salvas. Aliás, as próprias nações que iriam restar para serem governadas, os calvinistas iriam mandar elas para o lago de fogo. Como que essa pessoa vai reinar com Cristo? É um teste, irmãos. Agora é um teste. Agora, se o Senhor te desse a chave do julgamento na mão e falasse, está aqui, bodes para um lado, ovelhas para o outro, o que você faria? Aí, com a chave na mão, antes de cometer um julgamento não, antes de cometer uma atrocidade através do seu julgamento, se você dissesse, bom, eu quero saber, preciso do livro das obras,
para saber o que está escrito nesses livros, para eu saber quais são aqueles que ficaram presos até pagar o último centavo, quais são aqueles que foram presos no Sheol para serem condenados. Eu preciso saber as obras de cada um, para aí sim eu poder julgar, para eu poder dizer para esse, sai da prisão, você está livre, como um povo rebaixado. Você pagou o seu último centavo, pode sair da prisão. Ou a pessoa ficou presa, esperando o julgamento do trono branco. Pode sair. Está escrito aqui que você cometeu isso, isso e isso e isso. E por isso, aí ela abre o livro da vida, por isso o seu nome não está escrito aqui no livro da vida. Você está condenado ao fogo eterno. Aí sim, joga essa pessoa no lago de fogo. Se o Senhor contemplasse isso na sua mente, Ele iria falar, você está apto para entrar no meu reino e julgar as coisas do meu reino, porque você não cometeria atrocidades na hora do julgamento. É isso, irmãos, a hora de aprender a julgar, a hora de aprender a ser rei e sacerdote é aqui na terra, não na ressurreição. Se você não aprender isso aqui, você não vai poder fazer parte da primeira ressurreição. Não vai. Quem ressuscita com Cristo é para ser rei e sacerdote, não é para aprender. Aqui é o momento quando nós estamos em carne, nós podemos ser tentados, quando o diabo está solto, os demônios estão soltos para tentar você, para você poder vencer eles através da oração, renunciar, estudar a palavra, aprender, exercitar. Aqui é o momento de você aprender, não na ressurreição. Uma vez que você está com o corpo glorificado, que Satanás está preso, os demônios estão presos, ali seria moleza você aprender a palavra. Nenhum sacerdote glorificado vai aprender as coisas do reino. Eles vão exercitar o que aprenderam aqui. Por isso que uns reinam sobre 5 cidades, outros sobre 10, entendeu? Por aí vai. Agora, as nações que restarem, elas sim, vão estar sujeitas a aprendizado. Entendeu? Esse é um resumão aí de todo o conteúdo, os últimos conteúdos do canal. Obrigado por ter assistido até aqui. Aproveito para agradecer os irmãos que me ajudam, os irmãos que ofertam na minha vida, irmãos e irmãs, aqueles que firmaram compromisso comigo há 1 ano e meio atrás e ainda continuam no compromisso. Deus tem visto tudo isso. E a minha oração é que Deus retribua os irmãos aqui mesmo nessa vida. Tem galardão separado sim para o momento da ressurreição. Mas a minha oração que eu peço para Deus é que Deus dê para vocês saúde, alimento, trabalhos para o reino, que eu possa me esforçar para ensinar a palavra para vocês, para que Deus dê um escape para vocês, sabe, nessas horas de dificuldade, assim como Ele tem dado para mim. Porque eu não faço esse trabalho sozinho. Se não fossem os irmãos e as irmãs, eu não poderia estar fazendo esse trabalho. Trabalhei 20 anos no Japão, na fábrica, no ferro, alternando turnos, e eu não poderia fazer esse trabalho se não fossem as ofertas dos irmãos. Por isso que as ofertas são importantes, são voluntárias. Os irmãos criaram esse grupo de ofertantes voluntariamente e por isso que eu faço tudo isso. Agradeço todos os irmãos e já aproveito para dizer que se você não oferta em nenhum lugar, saiba que é bem-vindo a sua oferta. São ofertas voluntárias, não é dízimo, não é compromisso no qual você tem que fazer, se você não fizer vai vir um devorador na sua vida e vai acabar com a sua renda, não tem nada disso. São ofertas voluntárias, tá bom? Que ajuda a espalhar a palavra de Deus. E também compete a mim ter temor com as ofertas, usar elas com sabedoria. O tempo que essas ofertas vão me proporcionar é para eu estudar a palavra e ensinar os irmãos. O meu trabalho é estudar, gravar, editar, postar e fazer lives. Isso é o que eu estou devendo para os irmãos. As lives é onde a gente está em contato mais perto um com o outro. Isso é o que eu estou devendo, eu me sinto em dívida. Esse é o meu trabalho. Eu não posso responder todos os irmãos pelo WhatsApp. Os irmãos que estão no grupo, eles acabam tendo o meu contato. Está lá o meu número. Só que eu não posso responder, irmãos. O meu trabalho não é esse, responder cada um particularmente. Porque eu me perco em tudo. Então alguns irmãos ficam chateados. Alguns irmãos saem até nos comentários, sabe? Postando coisas horríveis. Falando, o Luiz se acha especial demais para poder responder a gente. Eu sou ofertante. Irmãos, você dá oferta não é para cobrar respostas. Você dá oferta é para o trabalho de Deus. Se você faz isso, você é reprovado. Nem é bem-vinda a sua oferta se você pensa assim. Agora, você pode cobrar uma live. Você pode cobrar, sim, esclarecimentos, sugestões. Não vir no meu particular e achar que eu vou conversar e bater papo com todo mundo. Entendeu? Então,
Então toma cuidado, toma ciência disso. Agora, claro, tem irmãos que têm todo esse entendimento, não precisa de eu falar, eles sabem disso. Tá bom? Estou agradecendo todos os irmãos dos grupos e aproveitando para dizer isso, que eu não posso responder os irmãos. Irmãos, me ligam. Não, quer dizer, não estou falando para me ligar. Estou falando, tem irmãos que me ligam, assim, com chamada de vídeo. Eu nem sei de onde está vindo a pessoa, o número, e me liga. Liga uma, liga duas, liga três, liga quatro. Às vezes é 11 horas da noite. Irmãos, isso não é certo. Não é certo. Se você acha que você tem o direito de fazer isso por causa das ofertas, não oferte. Saia do grupo. Oferta em outra vida, em outro lugar. Não faça isso que aí você me atrapalha. Se quer me ajudar, oferta com um pouco que você tem e aí você me cobra nos seus direitos. Tipo, irmão, vamos fazer uma live, né? Participa mais. Tá faltando esses vídeos aqui, eu preciso de esclarecimento ali. Assim eu acho que fica mais... Você tem mais o direito de cobrar, né? Porque, aliás... não é que eu estou sendo pago para fazer a obra, não vamos colocar nessa maneira, porque eu também não estou cobrando de ninguém, é voluntário, entendeu? Só que a palavra permite as ofertas, ela diz que aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho. Eu não sou o apóstolo Paulo e nem me comparo a ele, nem quero que ninguém me compare a ele, como fazem aí nos comentários brincando. Brincando ou sério, não sei. Mas eu não estou nem nos pés do apóstolo Paulo. Ele tinha direito a ofertas e recebia. Ele disse para os coríntios que despojava outras igrejas para servir a eles. Mas ele não vivia a vida que a gente vive, irmãos. O apóstolo Paulo vivia outro contexto. Entendeu? Eu entendo o tempo que eu vivo, entendo o trabalho pelo qual eu fui chamado e estou tentando fazer. Melhorando cada vez mais. Tá bom? Então é isso daí. Esclareci aí os pontos. Obrigado por ter assistido até aqui, irmãos. Já ficou enorme, né? Aproveitei para dar uma aula no final do vídeo. No outro vídeo, aquele que eu vou deixar o primeiro link do comentário fixo, eu dei uma aulinha no começo do vídeo. Agora eu estou dando uma aula no final. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Obrigado, Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Até os próximos estudos.